RCP Notícias. Horas em Cabo Verde. Ora viva, boa tarde, bom domingo com a sua RCV, seja bem-vindo a este Jornal das 13. Presidente da UCIT congratula-se com a eleição de Cabo Verde para o novo compacto do Millennium Challenge Corporation. João Santos Luís, em entrevista hoje à Rádio de Cabo Verde, destaca, por outro lado, aspectos que, segundo ele, poderiam merecer a atenção do governo no âmbito deste pacote financeiro que Cabo Verde vai receber. Nós ficamos extremamente satisfeitos com mais esta eleição de Cabo Verde para o terceiro compacto Millennium Challenge Corporation. De facto, toda a nação, em princípio, deve congratular com esta seleção. Neste momento, nós temos, efetivamente, o país tem hipótese de apresentar projetos em várias áreas, nomeadamente para a produção do hidrogênio, que isto é muito importante. Nós temos falado sempre na questão da energia renovável. Os custos de energia no país ainda é extremamente elevado. E então, tanto com projetos desta envergadura, o país podia, efetivamente, primeiro, sair num aspecto da implementação de energia ou troca de energia fóssil para energia renovável, fazendo com que, portanto, possamos consumir uma energia limpa e mais barata. Por outro lado, podíamos apresentar também projetos, como eu já disse, para a produção de hidrogênio verde. Outras áreas que a UCIT entende que deverão merecer a atenção é a conectividade entre as ilhas e o upgrade do setor primário da economia. Nós temos um problema grave ainda da conectividade no país, que, portanto, podia-se perfeitamente apresentar, o governo pode vir apresentar alguns projetos neste setor, que é o setor de transporte, tanto aéreo como marítimo, que seria fundamental para que o país possa vencer os desafios da conectividade que se coloca, portanto, ainda. Mas também nós temos problemas no setor primário da economia, problemas que desde há muito tempo podiam estar pelo menos equacionados e ainda não foram, que é o setor primário da economia, que é o setor base do desenvolvimento do país, que é a agricultura, o setor da pesca e, efetivamente, a pecuária. Nós gostaríamos, se de facto projetos fossem apresentados nestes setores, portanto, seria um grande feito para o país. Nós temos dito sempre que o país tem unidades hoteleiras espalhadas por todas as ilhas, como principal destaque para a Ilha do Sal e a Ilha de Boa Vista, e que ainda não produzimos em quantidade e qualidade para fornecer os hotéis. Reação do presidente da UCIT, João Santos Luís, em instantes à Rádio de Cabo Verde, e ao mesmo tempo as propostas do partido no quadro do novo compacto do Millennium Challenge Corporation, que Cabo Verde vai receber em breve. A Comissão Política do PAICV de Santiago Sul está reunida em Assembleia Regional para analisar a situação política, o desempenho das 3 câmaras municipais e definir as estratégias de atuação política com olhos postos nas eleições autárquicas do próximo ano. O presidente da Comissão Política do PAICV classifica de boa prestação das 3 câmaras municipais de Santiago Sul e revela que os respectivos presidentes são os candidatos do partido às autárquicas de 2024, José António dos Reis. O lema do encontro, Força e Confiança, reflete a ambição do partido para os próximos embates eleitorais. Carlos Tavares, presidente da Comissão Política Regional, revela que o PAICV está no processo de constituição das listas para as autárquicas, mas avisa que há uma certeza: Francisco Carvalho na Praia, Nelson Moreira na Ribeira Grande de Santiago e Isaías Varela em São Domingos estão os candidatos do PAICV
para as autárquicas de 2024. Acreditamos que, com o trabalho que estão a fazer e com o tempo que ainda falta até o final do mandato, estou convicto que serão merecedores de uma nova confiança por parte da população desses três municípios. Não obstante as dificuldades que enfrentamos ao longo deste mandato, que estamos a enfrentar, derivado também de termos tido um governo perseguidor, um governo que não ajudou as nossas câmaras municipais, discriminou as nossas câmaras municipais. O presidente da Comissão Política Regional do PAICV considera ainda que o governo do MPD, para além de discriminar as câmaras municipais da oposição, tem feito muito pouco por Santiago Sul. Disse que queria investir na pesca, queríamos ter novo porto de pesca, novo complexo de pesca, disse que queríamos ter via rápida para Tarrafal, disse que queríamos ter Hospital Nacional de Referência na praia, disse que iríamos ter sala de espetáculos para 3 mil pessoas, parque industrial, disse que iríamos ter melhorias no porto da praia. Portanto, em termos de investimentos estruturantes, este governo não tem nada para apresentar à nossa região, o que é de se lamentar, portanto, uma região completamente esquecida e abandonada por este governo do MPD. Aliás, este governo não é só nas questões estruturantes, este governo nem o básico já consegue garantir. Repara o problema da água que nós temos a nível da região, o problema do abastecimento da eletricidade. Carlos Tavares conclui que Santiago Sul precisa de um governo mais amigo da região e solidário com o poder local. O Presidente da República, José Maria Neves, convocou para amanhã, segunda-feira, o Conselho da República, tendo na agenda análise sobre as guerras geoestratégicas e conflitos armados em África e no mundo e seus reflexos em Cabo Verde. De acordo com a Presidência da República, servirá o encontro para tratar de questões relacionadas com a comemoração das datas nacionais e de eventos marcantes da República. O Conselho da República é o órgão de consulta do mais alto magistrado da nação, integra o Presidente da Assembleia, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor da Justiça, o Presidente do Conselho Económico, Social e Ambiental, antigos Presidentes da República, além dos 5 cidadãos designados pelo Presidente da República. A reunião está marcada para amanhã, segunda-feira, às 9 horas, no Palácio da Presidência. Escreve a Infopress que essa reunião acontece no momento de alguma crispação entre o Presidente da República e o Governo. Na semana passada, recordamos, o Presidente da República queixou-se da falta de articulação entre os dois órgãos, chamou também a atenção para a luta de protagonismo no país e acusou o Governo de deslealdade institucional em matérias de política externa tão sensíveis. E em espaço próprio, chamarei a atenção para essa questão e tomarei as medidas que se mostrarem pertinentes. Estranheza pela forma como as coisas aconteceram. Um homólogo do Presidente da República chega a Cabo Verde e, portanto, nessas questões deve haver uma articulação entre os órgãos de soberania e o Presidente não pode ser posto sob facto consumado sobre essas matérias. Ulisses Correia Silva, Primeiro-Ministro, por sua vez, interrogado pela imprensa esta semana em São Vicente, considera que há normalidade institucional, e isso em relação às constantes chamadas de atenção por parte do chefe de Estado no que toca à necessidade de melhor articulação e diálogo entre a Presidência e o Governo. Não há falta de... Nunca houve relações fora daquilo que é as relações institucionais. É claro que os posicionamentos são posicionamentos que acontecem, mas estamos na normalidade institucional e isso é importante. Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, a propósito das relações entre a Presidência e o Governo, matéria que nos últimos dias tem gerado muitas discussões. Está com o Jornal da Tarde aqui na sua rádio de Cabo Verde. Mais de 60 pessoas morreram num naufrágio de uma embarcação que transportava migrantes ao largo da costa da Líbia. Avança neste domingo a Agência da ONU para Migrações. O naufrágio foi a mais recente tragédia nessa parte do mar Mediterrâneo, uma rota perigosa para os migrantes que procuram uma melhor vida na Europa, onde milhares de pessoas já morreram, de acordo com as autoridades. A Organização Internacional para Migrações afirmou
que a embarcação transportava 86 migrantes quando as fortes ondas a inundaram ao largo da cidade de Zuara, na costa ocidental da Líbia, e que 61 migrantes se afogaram, citando sobreviventes do dramático naufrágio. De acordo com um comunicado, o Mediterrâneo Central continua a ser uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, escreve a Organização Internacional para Migrações na sua rede social. Nos últimos anos, a Líbia tornou-se o principal ponto de trânsito para os migrantes que fogem da guerra e da pobreza em África e no Médio Oriente e tentam chegar às costas europeias através do Mediterrâneo Central. Mais de 2.250 pessoas morreram nesta rota este ano, de acordo com o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, Flávio Di Giarmo. Trata-se de um número dramático, diz, que demonstra que, infelizmente, não se está a ter efeito as várias campanhas junto das organizações internacionais para que a questão das migrações possa ser efetivamente resolvida, evitando assim a perda de vidas humanas. Nos últimos anos, os traficantes de seres humanos têm introduzido clandestinamente migrantes através das longas fronteiras da Líbia, partilhadas com 6 nações. Os migrantes são amontoados em embarcações mal equipadas, incluindo barcos de borracha, e partem em viagens marítimas arriscadas. Aqueles que são interceptados e devolvidos à Líbia são mantidos em centros de detenção, geridos pelo governo, onde são vítimas de abusos, incluindo trabalhos forçados, espancamentos, violações e tortura, que constituem crimes contra a humanidade, diz as Nações Unidas. Estamos em dezembro, mês que desperta muitas atenções e emoções nas pessoas e gera também expectativas. 12º e último do ano em que se desdobram as celebrações, tendo como alto ponto o Natal e a virada de ano. Hoje, em que cerca de uma semana nos separa do Natal, numa altura em que muito se fala de inclusão e de direitos humanos, a socióloga fala rádio de Cabo Verde, Elsa Fontes, e, portanto, a propósito igualmente do seu livro de ficção que lança nesta quadra festiva, com foco para a saúde mental, Joana Lopes com mais detalhes. Estamos a falar de Elsa Fontes, autora das mais recentes publicações Sinfonia em Claro Escuro e Sombras Diversas, livros onde procura de forma clara e aberta abordar doenças mentais que levam muita gente a sofrimento extremo que bem podia ser evitado. A socióloga, que passou parte da sua infância e juventude entre Angola e Cabo Verde, é da opinião que o arquipélago não está e nem vai estar tão cedo preparado para lidar com as doenças mentais. Joana, deixe-me ser clara e evidente. É assim, o nosso sistema cabo-verdiano não está preparado e não vai estar tão cedo preparado para abarcar a doença mental. A saúde mental tem que ter um departamento para os doentes mentais, um departamento para estudar esta ação que é a doença mental. E isso faz-se através de ONGs, faz-se através de comissões de psicologia, faz-se através também de sociólogos, faz-se também de experiência de sociólogos que têm este problema. E todos nós temos. Para os doentes mentais, pede reabilitação social. Aos doentes mentais mais novos, pede para procurarem trabalho, já que todos são capazes. Recomenda teletrabalho, mas há quem que, como ela, não tem um computador para o efeito. Para os doentes mentais, uma reabilitação social para eles. Saírem dos manicômios, saírem dos hospícios, saírem dos sem-tetos onde eles dormem, serem bem-vindos na Trindade aqui ao pé e depois não saírem por aí à rua, serem bem tratados na Trindade que estão a ser e depois com os seus comprimidos, como eu tomo, procurar trabalho. Aqueles que eu conheço são mais jovens, ou então continuar a trabalhar de outras formas, tipo teletrabalhos. Mas, por exemplo, eu não tenho computador. Vou fazendo por aqui as minhas escolhas
não têm computador. É isso que eu preciso, de um computador para o meu Natal ser feliz. Elsa Fontes, que também aconselhou as pessoas que padecem da doença a assumir a patologia, aderir à terapia e procurar formas de fintar a doença. Câmara Municipal do Porto Novo e a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores SOCA assinaram ontem um protocolo de parceria no âmbito artístico e cultural, tendo como foco principal a criação da Biblioteca Municipal naquele concelho da Ilha das Montanhas, como nos dá conta a Arilísia Rodrigues. Decorreu durante 3 dias no Porto Novo a Semana de Arte e Cultura, uma iniciativa da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e da Câmara Municipal, tendo como parceiras a Associação Literária de Santo Antão e a Associação dos Artesãos do Concelho. A assinatura do protocolo de parceria entre a Câmara e a SOCA aconteceu ontem após uma conversa aberta com os autores e artistas. Um protocolo que, conforme o vereador da Cultura, Nilson Santos, consiste essencialmente numa colaboração entre as partes. Já há algum tempo que não tinha intenção de assinar esse protocolo, desde 2018. Nota em conversações com a SOCA e agora não tive a oportunidade. Agora, esse protocolo essencialmente é de colaboração entre as partes, onde é que a Câmara Municipal está a poder divulgar atividades que a SOCA de desenvolver, nomeadamente os concursos e outras ações que têm, junto com autores aí no município de Porto Novo, e em contrapartida também o município de Porto Novo que receber apoio de SOCA, nomeadamente na organização de eventos. Esse é que comecei agora, a Semana da Arte e Cultura, um destes exemplos. Um dos pontos fortes deste protocolo é a criação de um espaço de leitura no concelho, que é um dos principais objetivos da autarquia. É um espaço dedicado à literatura, pode ser uma biblioteca municipal ou uma sala de leitura, que é também um dos grandes objetivos da Câmara Municipal no domínio da cultura e da educação. Portanto, no sentido de também, através seja influenciação que se pode ter junto de outros parceiros, não conseguir ter esse espaço. O espaço já está identificado, falta alguma reabilitação que a Câmara Municipal está pretender fazer nos próximos tempos. E a SOCA entra com os livros para montar a Biblioteca Municipal, um protocolo que tem como objetivo incentivar a leitura e proporcionar aos munícipes vários momentos ligados à arte e à cultura, explica Dani Spínola, presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores. Está pensa no próximo ano, 2024, nós monta aquela biblioteca para nós ter um acervo de edições, livros que SOCA edita, mas também livros de Academia Cabo-Verdiana de Letras, como vice-presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras e editor de revistas de Academia e de SOCA e de livros de Academia e de SOCA. Então, nós está pensa trazer aqueles livros para a biblioteca, mas nós está a reunir mais livros, o máximo que não puder, para não montar uma boa biblioteca municipal para munícipes pode ter onde vale alguns livros que às vezes que adquirem. Aquele protocolo ele também tem feiras, lançamento de livros, mas também é abrangente em termos de todas as áreas e domínios artísticos de SOCA. Após a assinatura deste protocolo, houve um momento poético e musical com Janice Graça, Carla Martins e grupo local, que encerrou a Semana de Arte e Cultura no Concelho do Porto Novo. Anfiteatro José Cabral, na Ilha do Sal, foi o palco das celebrações do Natal Solidário com a tradicional cantata de Natal. O evento natalício, com entrada livre em troca de 1 quilo de alimentos, trouxe às famílias e à população versos e cânticos para cultivar o espírito de Natal, promover a tolerância e estimular a paz. Aconteceu na noite de ontem. Vítor Souza. A noite foi reservada à atuação dos grupos corais das igrejas cristãs, evangélicas e protestantes que celebram o Natal. Como manda a tradição, a abertura foi feita pela banda municipal dirigida pelo maestro italiano residente em Cabo Verde, Marco Cavatorti, a dar as boas-vindas ao público numa noite de cânticos e de louvor ao menino que nasceu na manjedoura.
subiram ao palco os elementos do grupo coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com uma banda suporte, interpretando temas ao estilo gospel. A Igreja do Nazareno marcou presença com os grupos corais das igrejas dos Espargos e de Santa Maria, seguidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E a noite terminou em grande com a atuação do grupo coral da Igreja Católica da Ilha do Sal. No final do espetáculo, a vereadora pela área da cultura, Maria João Brito, mostrou-se entusiasmada e satisfeita com o evento de Natal e reconheceu que houve ganhos de qualidade em relação ao ano passado. Sinto-me feliz por ver a participação de todas as igrejas, né? Da Igreja Adventista, da Igreja do Nazareno, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, da Igreja Católica. Então todos juntos aderiram ao convite e nós tivemos aqui a oportunidade de ver que do ano passado para cá nós tivemos excelentes participações, muito mais preparados, e isso alegra-me bastante de ver que engajaram, não é? Para que juntos estivéssemos aqui, também fazendo doações que depois serão feitas cestas básicas para as famílias menos favorecidas. Então, obrigada a todos quantos vieram aqui juntamente connosco para que nós podermos depois também mostrar o nosso amor ao próximo. É a festa de Natal, estamos precisamente em dezembro, é a quadra natalícia. Uma mensagem de esperança e de confiança é o que o presidente do MPD deixa aos jovens cabo-verdianos na reta final de mais um ano. Ulisses Correia Silva falava este fim de semana em Assomada, num encontro com jovens de todos os municípios da região Santiago Norte, onde o objetivo foi ouvir, responder, mas também esclarecer inquietações e preocupações dos jovens, preparar a juventude para o mercado de trabalho e a criação de mais oportunidades são alguns dos desafios que o governo tem pela frente. A questão do emprego, em primeiro lugar, e emprego qualificado, e nesse sentido a informação que nos passa é que o governo tem estado a fazer forte investimento na qualificação profissional, estágios profissionais, formação profissional, kits de empreendedorismo, prepara jovens para o mercado de trabalho. Ele é algo que está a produzir resultados, mas não tem que investir mais e no Stensat tem visto nesse sentido. Outro domínio também que eu levantar é a questão do desporto. Também que é investimento que câmaras municipais têm responsabilidade, o governo tem estado a colaborar através de contratos, programas, porque é a melhor escola, se faz a escola das virtudes, não só para preparar para aqueles que querem entrar na alta competição, mas também estão a conseguir partilhar valores de trabalho em grupo. Casa própria para a juventude é outro assunto que o governo quer ver devidamente resolvido. É um problema que existe porque os jovens terminam esse curso ou então mesmo que estudam, mas querem formar família, que vai viver na casa de pai e com mãe, às vezes tem uma casa própria, tem incentivos que existe a nível de bonificação da taxa de juros para aqueles que têm possibilidade de para crédito, no mês de divulgar cada vez mais, mas já dados dos últimos números mostram que tem mais de 1000 processos que foi beneficiado no ano de 2023, antes de ficha, e no mês de aumentar mais. Ulisses Correia Silva pede aos jovens para serem esperançosos e confiantes, justificando que Cabo Verde tem vivido momentos difíceis devido às crises internacionais, mas que tem vindo a se recuperar, demonstrando assim muita resiliência para o futuro.
O município de São Lourenço dos Órgãos, interior da Ilha de Santiago, recebeu este fim de semana a terceira e última etapa do Trail de Santiago. A prova, nas modalidades de trail curto e longo, levou os atletas a percorrer em trilhos e caminhos vicinais de algumas das mais icónicas localidades da Ilha de Santiago, como São Jorge dos Órgãos, Pico da Antónia, Cidade Velha, entre outros. Tanto a organização como os participantes deram uma nota positiva ao evento, como nos reporta a Ângela Mendes. A Trilha de Santiago é o culminar do Cabo Verde Trail Series, a maioria competição de trail realizada em Cabo Verde. Segundo Rui Marques, que faz parte da organização, este evento, que já passou pela Ilha do Fogo e de Santo Antão, tem posto o Cabo Verde no mapa mundial das trilhas e promovido largamente a prática desta modalidade no país. Aqui hoje encerra-se o circuito de 2023 do Cabo Verde Trail Series, é a última prova. A expectativa é elevada porque todos os lugares ainda estão em aberto. Qualquer atleta pode vencer o circuito, quer nas provas de trail longo, quer na prova de trail curto. E a expectativa é essa, é continuar a fazer do desporto e do turismo um movimento que cresce, um movimento que envolve as pessoas de todas as idades, mas que também promove Cabo Verde, no seu geral, a beleza paisagística, as montanhas e Santiago, neste caso em particular. O evento contou com a participação do Ministro do Desporto, Carlos Monteiro, que destacou a importância deste tipo de evento para o país. O trail no Rebi Flama é uma competição ali, Cabo Verde Trail Series, que se desenvolve cada ano também. E não tem que olhar com bastante orgulho o ponto que nos chega nesse momento ali. Não tem cada vez mais atletas e gosta ali, não sabendo a partir de trail jovem, uma necessidade que nos sente nas últimas edições de fazer também uma corrida sub-18. Não ontem não faz aquilo que não está fazendo sempre na tua edição, corrida de crianças, Kids Trail. E ali na Órgãos já acaba para bater um recorde, não teve cerca de 400 crianças a participar. Ali não está trazendo mais um componente interessante orgulhoso. Atletas gostam de na Cabo Verde, têm cada vez mais competição de trail para fazer durante o ano e que ali é o objetivo dessa competição, desse andamento. Coisa que ele se provoca, não tem cada vez melhor resultado internacional. Além das competições oficiais, à semelhança das outras etapas, o Trail de Santiago teve também as habituais caminhada, o Trail Jovem e o Kids Trail. João Domingos, que qual é a iniciativa ali? É uma grande iniciativa que ia ser implementada na Cabo Verde já há alguns anos e combinando desporto e turismo, portanto, creio que as duas áreas importantes têm tido um papel importante no processo de desenvolvimento do país. E não te acredita que é algo que tem que ser preservado e continuado. A caminhada realizada esteve ainda aliada à recolha de lixos, uma ação que visa a preservação do meio ambiente e sustentabilidade. Um gesto que foi aplaudido pelo Ministro do Ambiente, Gilberto Silva, que também esteve a participar na caminhada. É uma atividade que tem primeiramente como impacto junto a desporto, lazer, a áreas protegidas. Ou seja, nós não temos que também ter melhor proveito de natureza e não fazer com que a natureza também ganhe alguma coisa com nós ação. Acima de tudo, para não passar uma mensagem para a população de Cabo Verde, mas lugar limpo é que aquele que está limpado, é aquele que está sujado. Após a conclusão do Trail de Santiago, estava prevista a realização de uma gala de consagração dos vencedores de Cabo Verde Trail Series 2023 e a respectiva entrega dos troféus. Horas e 29 minutos em Cabo Verde. Está com o Jornal da Tarde neste domingo aqui na sua rádio de Cabo Verde. A finalizar uma página internacional, Paris apela a nova trégua imediata e duradoura na faixa de Gaza. A ministra dos Negócios Estrangeiros francesa apelou neste domingo, assim que chegou a Israel, novas tréguas imediatas e duradouras na faixa de Gaza, enquanto o homólogo israelita qualificou de erro qualquer apelo a um cessar-fogo. Paris está profundamente preocupada com a situação em Gaza e apela a uma nova trégua imediata, declarou Catherine Colonna. Demasiados civis estão a ser mortos. Na madrugada, mais de 36 pessoas morreram inocentemente. Este domingo, acrescentou a governante francesa em declarações à imprensa. Por outro lado, insistiu na posição do governo israelita, segundo a qual o apelo a cessar-fogo é um erro e uma prenda para o Hamas, o movimento islamita que governa Gaza e que lançou um ataque sem precedentes contra Israel
em 7 de outubro deste ano, continuam a ser o alvo das nossas atenções, declarou também, por sua vez, o chefe da diplomacia de Israel. A governante francesa iniciou hoje uma digressão pelo Médio Oriente e vai visitar o Líbano amanhã, segunda-feira, com a meta de se alcançar um acordo de paz e cessar-fogo para também a abertura de um corredor humanitário na região da faixa de Gaza, que tem sido a grande preocupação das Nações Unidas e da comunidade internacional. Boa tarde, fique bem com a sua RCV. Assim fizemos este Jornal da Tarde neste domingo. Às 19 horas cá estaremos novamente consigo. Fique bem com a Rádio de Cabo Verde. Bom domingo. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.